Meus amados irmãos, nós não podemos dizer que as doenças, que as enfermidades é um presente de Deus para a pessoa. Você não pode ver uma pessoa doente, uma pessoa que foi ali atingida pelo espírito da enfermidade ou que ela esteja ali doente, seja lá qual for a doença, seja lá qual for a enfermidade, você não pode dizer que a pessoa ela recebeu um presente de Deus e que é a vontade de Deus que aquilo esteja acontecendo na vida da pessoa. Deus não é o autor da doença, Deus não é o autor das enfermidades, Deus não é a origem das doenças e das enfermidades. Nós sabemos que o autor da doença, o autor de onde vem a doença, a origem da doença é Satanás. Como é que nós descobrimos isso, certo? Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, seja lá o motivo da tristeza, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para que ele seja glorificado. Aqui nós temos uma profecia do Cristo ungido, uma profecia messiânica, e a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo 4 de Lucas, o próprio Cristo, ele leu esse texto quando ele entrou na cidade de Nazaré, logo após ele ter sido batizado por João o Batista. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele entrou na sua cidade natal e quando ele leu na sinagoga, o texto bíblico que ele encontrou, que ele leu, foi esse, Isaías capítulo 61. Esse texto também está em Lucas capítulo 4, versículo de número 15 a seguir, diz assim, lá em Lucas capítulo 4, é falado mais uma vez sobre o livro do profeta Isaías e a missão do próprio Cristo, no qual ele estava incumbido de realizar. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou nela e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que é o Isaías capítulo 61, e quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui nós temos mais uma vez o texto bíblico de Isaías capítulo 61, mas agora sendo mencionado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 15. O que isto quer dizer? Eu quero utilizar esse texto aqui como base para lhe dizer como é que Deus vê as doenças e as enfermidades, certo? Como é que Deus olha, como é que Deus vê, o que isso significa, o que este texto quer nos dizer, para que a gente possa, de uma vez por todas, levar em consideração, aprender e entender que não é Deus que dá as enfermidades como presentes para a humanidade ou para o homem, mas sim que é Satanás. Jesus Cristo, ele disse que esse texto estava se referindo à sua missão. Ele disse, isto se cumpre diante dos vossos olhos, na sinagoga, lá no seu período no qual ele viveu aqui na terra, quando leu o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Então ele diz que ele era o Cristo ungido para operar sinais, milagres e maravilhas. Jesus aqui diz que Deus o usaria, o ungiu com o Espírito Santo, ele tinha a unção do Espírito Santo para libertar o homem cativo, lhe dar liberdade aos cativos. Então Deus vê a doença, as enfermidades também como alguém que está ali cativo. Chama a doença e a enfermidade de cativeiro.
aonde podemos encontrar esta revelação? Em Jó capítulo 42, você vai ler no capítulo 42, versículo 10, está escrito: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. Então nós descobrimos que a situação na qual Jó estava, quando ele estava ali sendo destruído por aquela chaga mortal, a Bíblia diz que Jó acabou sendo livre, acabou recebendo a liberdade do seu cativeiro, da sua situação, do seu estado. Em algumas traduções está Deus virou ou mudou a sorte de Jó. Em outras traduções está Deus livrou Jó do seu cativeiro. Então aqui nós temos a situação de Jó sendo ali declarada como um cativeiro, cumprindo Isaías capítulo 61 e Lucas capítulo 4, a partir do versículo 15, no qual diz que o Cristo viria para libertar o homem do cativeiro. A situação de Jó é uma situação interessante de você entender por quê? Porque Jó era um homem saudável, tinha riquezas, possuía herdades, possuía bens materiais, era um grande empresário da sua época e o diabo atacou e tocou na sua riqueza, pediu permissão para Deus, que Deus arrancasse a cobertura de proteção, o muro de proteção ou a proteção divina de Deus dele, para que ele pudesse atacar a Jó. Não foi Deus que tirou a riqueza de Jó. Deus apenas permitiu que o diabo tirasse suas riquezas, seus bens e a vida de seus filhos. E a Bíblia diz que o diabo veio pela segunda vez até Deus e disse para Deus, pediu autorização a Deus de que ele pudesse tocar também no seu corpo físico. E está escrito em Jó, no capítulo de número 2, que o diabo, ou seja, Satanás, atacou Jó com chagas malignas. Vamos lá para Jó, capítulo de número 2. E vamos perceber aqui que as doenças não eram presentes de Deus e não era Deus que estava colocando na vida de Jó. Diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 2. Capítulo 2. A partir do versículo 5. A partir do versículo 6, capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em tua mão, poupa, porém, sua vida. Versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, a situação de Jó, os males que estavam lhe atacando, era um mal, uma doença vinda de Satanás. E Deus chamou a condição do seu servo, o fato dele estar doente, enfermo, acometido de uma chaga maligna, satânica e diabólica, Deus chamou a sua situação de cativeiro. De cativeiro. Deus não disse que ele era o responsável pelas chagas. Ele deu permissão, ele autorizou, ele tirou o muro protetor da vida de Jó, no sentido de suas finanças, na área financeira e também na área da saúde. E a Bíblia diz que a situação de Jó ficou caótica e infernal. O texto de Jó nos revela que Deus ele via a situação de Jó como sorte, a sorte de Jó, ou seja, o seu estado, mas também via a sua situação como cativeiro, certo? Então Deus chama a doença e a enfermidade e a situação que muitas pessoas estão, quando são ataques diabólicos ou satânicos, Deus chama de cativeiro as doenças e as enfermidades. Deus chama de cativeiro, certo? Então doença e enfermidade é chamada na Bíblia também de cativeiro, o estado em que as pessoas se encontram, a situação da pessoa, Deus a chama de cativeiro. E Deus quer mudar
o seu cativeiro. Então não tenha doença, enfermidade, não tenha esse estado caótico que você se encontra como presente de Deus. Não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que Satanás ocasionou este cativeiro. Satanás que atacou Jó de chagas. Satanás que implantou doenças, que semeou doenças na vida de Jó. E Deus chamou o seu estado e situação de cativeiro. Mas Isaías capítulo 61 diz que Deus veio para libertar aqueles que se encontram cativos. Então, Deus é o Deus que nos cura e nos liberta das doenças e enfermidades que são chamadas também de cativeiro. Vamos para o segundo vídeo.